Boa noite, amigos. Abrindo o Esporte na TV desta terça-feira. Eu, Jair Cuba, novamente aqui, né? Aqui, não digo roubando, mas compartilhando o espaço que na verdade é do Valdir Aisman, né? Ele que é o dono do campinho, ele, o Daniel Santos. Mas hoje, mais uma vez aí, devido a esse tratamento que rapidinho aí o Valdir já vai estar de volta, tá tudo ok, né? O Valdir já na outra semana já retorna ao Esporte na TV. Enquanto isso, a gente vai tocando aqui, falar um pouquinho de futebol. Hoje, convidado mais uma vez, né, o grande Antônio Carlos Pinto, já foi supervisor da canoagem, o homem esteve lá no Sport TV durante tanto tempo, sendo comentarista também da canoagem brasileira. E, lógico, né, falar muito aí da rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, meu Deus do céu, né, empatou num jogo horroroso com o Paraná. O Inter ontem desencantou 3-0 para o Colorado contra a Chapecoense. E, lógico, projetar a semana tem divisão de acesso. O Aimoré, hein? O Aimoré de São Leopoldo está pertinho do acesso. Venceu a equipe do Tupi lá em Criciúmal por 2-0 e agora confirmando aí no próximo final de semana a sua vaga na semifinal da divisão de acesso. Estará a 2 jogos de voltar à primeira divisão do Campeonato Gaúcho. Tem o Novo Hamburgo na Série D, enfim, vários assuntos nesta noite no Esporte na TV. Mas eu quero dar boa noite a ele, né? Antônio Carlos Pinto, mais uma vez conosco, Pinto. Boa noite. Boa noite, Jair Cuba. Boa noite a todos telespectadores aqui dessa TV. E dizer que é uma satisfação muito grande participar do programa com o Jair Cuba, ainda mais que ele está diminuindo visivelmente o seu tamanho. Vai deixar de ser o Jairão para ser simplesmente o Jairinho. Que maravilha. E aí, Pinto, vamos começar por onde, hein? Começar pelo Grêmio, pelo melhor time do momento. Eu acho que sempre a gente tem que fazer pela melhor situação. O Grêmio é melhor. Pois é, mas no momento, o momento é do final de semana e o Grêmio não foi bem, né? É que as pessoas... Claro que tem os desfalques, que tem que desconsiderar, tem que considerar, mas igual... Olha só, todos os times estão estudando o Grêmio. A cada dia que passa, o Renato vai ter que se reinventar no seu repertório. Eles mesmos já comentam sobre isso, como fazer para furar os bloqueios das equipes. O Renato começou primeiro daquela maneira, jogou contra time B, mas o próprio Grêmio já jogou em outras épocas. Quando se é inferior, tem que se trabalhar de uma forma defensiva. Tu não pode atacar. Não, lógico, né? Eu acho que seria surpresa para qualquer espectador, até mesmo a torcida gremista, se um time que nem o Paraná, que é o lanterna do Campeonato Brasileiro, fosse se jogar para cima do Grêmio. Sabe que ia tomar até mais do que 1, 2, 3, enfim. E acabou fazendo o jogo esperado. Só que o que não tá legal nesse momento do Grêmio, claro que a gente tem que considerar que tá sem Arthur, sem Everton, o Jeromel agora na seleção brasileira, tem jogadores essenciais aí que não estão podendo jogar. O próprio Jael, que é uma alternativa, tá lesionado. O Alisson, que seria a alternativa para o Everton, também tá fora. Mas são situações que é do futebol, todos os times vão passar por isso. E aí o Renato tem que achar uma solução. O Michael Suel, infelizmente, não consegue jogar no Grêmio. É um jogador que está destoando demais da equipe. Eu sei que você é vaiado com o que eu falo. Mais uma vez. Mais uma vez. O Renato pegou, no meu ver, o time pronto do Roger. Conseguiu implantar alguns esquemas táticos e foi levando o Grêmio e fez um belo trabalho, um excelente trabalho. Não tem como contestar. Não tem como contestar, mas acho que pegou o time pronto. Agora é a vez do Renato provar que ele sabe se reinventar taticamente. Porque reconstruir o Grêmio. Reconstruir o Grêmio, não é reconstruir. Já tem o Grêmio construído. Agora ele vai ter que usar as peças que faziam do xadrez dele tal posição e tal trabalho e tal fundamento, trocar e trabalhar isso. Ele vai ter que pegar o que tem de melhor cada atleta, que ele sempre soube nesses últimos meses que está no Grêmio, anos que está no Grêmio, e fazer isso fazer um novo Grêmio. Porque o Grêmio atual, todos os times estudaram o Grêmio atual. Está todo mundo bom. O time campeão, o time do momento. É o time do momento. Então o que aconteceu? Duvido que não tenha todos os técnicos da seleção do Brasil que jogam hoje na classe A e classe B estão visualizando a equipe do Grêmio para poder, quando encontrar o Grêmio, saber como trabalhar. Então, o Grêmio... O Renato, no último domingo, até deu uma declaração, né, após o jogo, dizendo não pode as equipes jogarem fechadas só com o Grêmio. Pode.
Claro que pode, eles jogam como eles quiserem. Quem tem que resolver os problemas é o Grêmio. O Renato é um cara muito folclórico. A gente gosta. No início a gente achava isso meio abestalhado. Mas hoje a gente gosta, é dele. Exato. Tá entendendo? É um jeito do Renato. No início eu achava aquilo que era bobado, um homem velho falando essas porcarias. Ele falava, a coisa que terminou o Grenal, jogamos contra um time Série B, aquilo é do Renato. Então não. E outra, ele tira um pouco o foco do time dele não ter jogado bem, né? Ele usa uma declaração que todo mundo vai ficar em cima disso que ele fala, das declarações polêmicas, e acaba não indo no cerne da questão, que é a questão do time não ter conseguido desempenhar, né? Olha, eu não estou dizendo que o Renato é ruim como não, técnico. Por favor. Está sendo considerado pela mídia nacional o melhor técnico tirando o Tite. A estátua não tem na seleção. Exato. Mas o que mais. E a estátua? Não, depois a gente fala da estátua. Isso aí, lá para então setembro. eu só acho que agora é o momento do Renato se reinventar. Todas as pessoas se reinventam. A gente se reinventa todos os dias no trabalho, na profissão. E agora o Renato vai ter que se reinventar taticamente. Ele vai ter que reinventar a equipe do Grêmio taticamente para poder voltar a vencer. Porque senão ele vai empatar, porque os times realmente não têm força para ganhar, mas se não tem força para empatar. Até porque a posse de bola do Grêmio é impressionante, só que acaba sendo, nesse momento, sem o Arthur, sem o Everton com a movimentação na frente. O André, infelizmente, parece que não conseguiu se encaixar ainda no esquema do Grêmio, né? Até a torcida, incrível, né? Há um ano atrás, se falasse que o Jael tinha que ser o titular... Nossa, a vai ia ser grande. Era grande. E hoje, realmente, o Jael está fazendo falta à equipe do Grêmio. Pelo menos para ser uma alternativa diferente naquela movimentação de ataque. Porque o Jael é um homem mais de área, o Grêmio poderia tentar uma jogada de mais força, em vez de só ficar tocando bola, mas fica trocando muito passes naquela zona morta ali da intermediária e acaba não tendo infiltração, não consegue concluir. O Grêmio contra o Paraná, a primeira conclusão na direção do gol, claro que tinha tido alguns chutes para fora, mas no gol, em relação à defesa do goleiro do Paraná, eu fui o comentarista da partida no último domingo, foi a 35 minutos do segundo tempo, na cabeçada do Lima. A cabeçada do Lima e a defesa do goleiro do Paraná. Ou seja, uma equipe que nem o Grêmio contra o lanterna do campeonato não pode, a 10 minutos do fim, fazer a primeira conclusão ao gol, né? Claro, depois ainda teve mais 3 na sequência, já naquele momento final do abafo e tal, tentando resolver. Mas é isso, acho que está faltando essa movimentação. Amanhã, lembrando, né, o Grêmio joga às 19h15 contra o Defensor do Uruguai, Libertadores da América, última rodada da primeira fase. O Grêmio já está classificado, que é muito importante, mas precisa da vitória para garantir o primeiro lugar do grupo e o segundo lugar na geral. Porque o Grêmio ganhando amanhã devido ao empate do Libertad do Paraguai na última quinta-feira, o Grêmio tem a possibilidade de, nesta primeira fase, só ficar atrás do Palmeiras em relação a todos os grupos. Então, é importante porque depois vai trazendo os mata-matas, a decisão sempre para a arena. Tu acha que, eu queria fazer uma pergunta assim para ti, tu acha que realmente é mais importante fazer o segundo jogo em casa? Eu acho que sempre tu pode trazer a todo decisão mundo fala pra tua isso, casa, mas eu não sei, cara. Tu não fala isso, mas todos os times técnico, que saem de fora estão ganhando. Se eu não estou enganado, é o Abel Braga. Ele durante muito tempo ele comentou isso, até na passagem dele vitoriosa no Inter, enfim. Ele dizia que ele preferia fazer o primeiro jogo em casa e decidir de fora. Porque, segundo ele, o primeiro jogo é que decide praticamente... né, se tu não conseguir ganhar na tua casa, dificilmente tu vai ganhar fora. Exatamente. Agora, se tu fizer 3, 4 no primeiro jogo, não precisa nem ter o segundo. Exatamente. Então, ele tem essa visão. Eu ainda sou adepto de tu podendo trazer para tua casa decisão, sempre melhor. Tem a questão fator torcida, fator ambiente, enfim. Tu já sabe o que aconteceu no primeiro jogo, sabe o que tu precisa no segundo. Então, mas assim, é muito variável. É só pegar o próprio histórico do Grêmio, né? O ano passado o Grêmio ganhou a Libertadores fora de casa. A final contra o Lanús. Então não preciso nem falar muita coisa. Então. Mas eu não tenho ideia do que é o melhor. Honestamente, eu até te confesso. Mas eu tenho percebido que os times que fazem a sua última partida fora de casa têm se classificado muito mais do que aqueles que até devíamos fazer até vou fazer uma estatística para ver isso. Né? Mas eu acho que sim, acho que podemos dar uma olhadinha nisso, fazer uma estatística para que possamos... Tem um dado estatístico um pouco mais conclusivo. Mais conclusivo que só o acho, né? O achismo é uma coisa muito complicada. Não, e eu acho, mas entrando no acho de novo, né? Eu acredito que isso também vai muito de time para time a forma. O Grêmio hoje, pegando o Grêmio naquele momento que estava até 20 dias atrás, aí, jogando por música, dá para se dizer assim, né? Ou o Grêmio do final do ano passado, praticamente não muda se jogar dentro ou fora de casa. E questão de posse de bola, questão de domínio do jogo. Não, esse tipo de jogo. Agora, se tu quer jogar no abafa,
na força da tua torcida, né, trazendo todo o ambiente de estádio para ti, é melhor fazer o segundo jogo em casa. Eu acho que o Grêmio me assusta agora, se não se reinventar. Eu sei que as pessoas vão achar que eu estou maluco, mas não. O Grêmio me assusta por dois motivos. Primeiro, ele não conseguiu ganhar dos piores times do brasileiro, até agora. O Paraná e o Botafogo, né? Pô, mas espera um pouquinho, mas por que isso? O Atlético Paranaense também em casa, né? O Grêmio não conseguiu ganhar, é verdade. Nem do Inter. E o Inter também, que ontem que foi conseguir fazer Mas um jogo bom, né? um jogo contra o Chapecoense, que é um time destroçado. Ninguém me diz pra mim que o Chapecoense está um time bom. Por sinal, Antônio Pino, no segundo bloco, eu quero falar uma situação que ficou chata ontem sobre esse jogo Inter Chapecoense. Pode concluir. Não, então, basicamente, eu acho que o Grêmio, ele me preocupa se não houver uma reinvenção do técnico Renato e parar de reclamar que os times estão jogando retrancado. Não adianta, o mimimi não serve para o time do Grêmio, que é um time multicampeão. Ele não tem que deixar o mimimi de lado. A mesma coisa, as pessoas hoje em dia têm muita mania de... Tem muita mania, é bom, né? Tem mania de ficar reclamando, mas o que está fazendo para mudar isso? Faça o seu time entrar em campo, chame o time taticamente melhor. Em 6 rodadas, o Grêmio tem 3-0 no campeonato. Contra Paraná, contra o Inter e contra o Atlético Paranaense, sendo que Inter e Atlético Paranaense é em casa. E o Paraná sendo o lanterna do campeonato. São pontos perdidos. Pontos perdidos. No Grenal, por mais que o Grêmio contestou a arbitragem, realmente estava, pelo menos um dos pênaltis, eu tenho certeza que estava muito próximo. Tá, não, isso aí... Cara, olha só, se fosse o Si, eu tinha ganhado na Mega Sena, mas é o que eu ia dizer. Eu tinha os olhos mais bonitos, eu não era gordinho, barrigudinho. Cara, o Si não serve pra nada. Mas justamente, tu tá indo ao encontro do que eu estou falando. O Grêmio mesmo assim, o Grêmio não conseguiu encontrar a sua solução. O Grêmio teria que ter passado por cima desse problema de arbitragem, ou lá na Venezuela. Até ganhou o jogo no último lance lá, no pênalti. Mas saiu dizendo que o problema foi o gramado. Poxa, um dia é o gramado, outro a arbitragem. Outro time que se retranca. Tudo bem. Ainda o momento do Grêmio é muito bom, né? O Grêmio já tem 2 títulos esse ano. Mas só que tem que cuidar para não entrar numa rota... depois não vai conseguir sair. E isso é que mata os times. Já tem 2 títulos esse ano. Tem que ser considerado, né? Tem que ter considerado. A gente está nessa temporada. Mas não é porque tem 2 títulos esse ano que agora se joga. Mas justamente, é isso que eu estou dizendo. O Grêmio tem que cuidar para não entrar numa rota. O Grêmio precisa urgentemente de resultados ruins. Mudar o esquema tático dele. Urgentemente. É uma situação. Ou o Renato apresenta um esquema tático para fazer a diferença neste momento, ou então... Ou tenta algumas outras peças, né? Vamos para o intervalo, e aí na volta a gente vai falar de Inter, vai falar de seleção brasileira, que se apresentou ontem. Nossa, é verdade. E falar um pouquinho também da canoagem, né? Que o Antônio Pinto é craque aí na canoagem brasileira. Vamos ao intervalo e já voltamos.